O iluminismo, ele é um movimento cultural, político, filosófico, econômico que vai tentar e vai buscar acabar, romper, quebrar esse chamado antigo regime. Beleza, diretor? Chega aí. E aí, eu tenho a seguinte coisa para vocês perceberem, né, para vocês pensarem. Quais são as características, então, desse iluminismo, né? Primeiro, ele é anti-absolutista. Tá? Ah, Leandro, por que ele é anti-absolutista? Porque ele é oposto à ideia de alguém ter poder ilimitado. Os iluministas acreditavam que era importante haver uma participação do povo, uma participação das pessoas, dos indivíduos. Os autores, intelectuais, pensadores, artistas, né, economistas lá do iluminismo acreditavam que existir um poder absoluto era problemático. Então eles vão ser pessoas que vão se opor a essa ideia de um poder ilimitado. Eles acreditam que tem que haver um poder baseado na democracia, na participação popular, ou seja, um poder baseado na ideia de que as pessoas e que os indivíduos tenham direito a participar coletivamente. Uma outra característica importante, né, era o antimercantilismo. Se eu te falei que o mercantilismo é uma característica do antigo regime e a gente tem um modelo que é o iluminismo, que quer acabar com esse antigo regime, ele também vai ser antimercantil. Por quê? Porque ele é oposto a uma ideia intervencionista. Para quem não sabe, intervencionista é quando a gente usa, né, esse termo, é para falar que um Estado é interventor. O que é um Estado interventor? É um Estado que busca intervir, controlar, decidir, moldar os rumos da economia. O capitalismo vai pregar uma ideia de que a economia tem que andar por conta própria, tem que andar sozinha, que não tem que haver intervenção. Logo, essa visão mercantilista seria um problema. E também tem uma outra coisa que a gente falou, que é o clericalismo. E o iluminismo também vai ser oposto ao clericalismo, porque ele vai ser oposto a essa influência da igreja. É um movimento que está muito mais preocupado em tentar fazer e tentar pensar um mundo onde as pessoas pensem por si só, decidam seus próprios rumos e não deixem se intervir ou não deixem se tomar, né, pela religiosidade, pela religião, tá? E aí, a gente dentro do iluminismo também vai ter alguns autores que são economistas. Esses caras que são economistas, eles se dividem principalmente em duas correntes, tá? Dentro dos iluministas, vou repetir, dentro dos autores iluministas que eram contra o mercantilismo, vão existir aí muitos economistas, e esses economistas, eles se dividiam em dois grupos. Alguns eram participantes de uma coisa chamada fisiocracia. O que é a fisiocracia? O lema dos fisiocratas era laissez-faire, laissez-passer, le monde, eu não sei falar francês, mas deixai fazer, deixai passar, que o mundo andará ou anda por si mesmo. Qual é a ideia? Esses caras, né, os fisiocratas, né, eles acreditavam, né, eles defendiam uma lógica em que a riqueza, ela sempre está na terra. Olhando na terra, porque anteriormente, quando a gente pensa no mercantilismo, eles achavam que a riqueza estava nos metais. Ou seja, a riqueza está entre ouro e prata. Os fisiocratas vão defender, né, os teóricos fisiocratas, né, que é principalmente o Gornay, ele vai defender que a riqueza vem da terra. Ou seja, a posse de terras era a fonte de riqueza. E ninguém deveria intervir nessa capacidade de adquirir, de possuir, de deter essas terras. Agora, a corrente principal do iluminismo, da economia iluminista, né, não era a fisiocracia. A fisiocracia existiu, Gornay foi um nome, mas a principal corrente vai ser o liberalismo, né? E assim, quando eu falo para você de liberalismo, não tem como falar de liberalismo sem falar desse cara aqui com essa bela peruca aqui, um cara chamado Adam Smith, que escreve um clássico da filosofia da economia global, um livro chamado A Riqueza das Nações, né? A grande intenção do Adam Smith era defender uma nova forma de organização política, que era o liberalismo. O liberalismo entende que a fonte de riqueza da sociedade, ou seja, a grande fonte em que um Estado deve se pautar é o trabalho como fonte de riqueza. Ou seja, eu não devo acreditar que a riqueza está num pedaço de metal. Eu também não devo acreditar que a riqueza está na terra.
A riqueza para os liberais, ela está no trabalho. Então, eu devo estimular as pessoas a trabalharem. Eu devo estimular as pessoas a exercerem uma funcionalidade, porque isso vai gerar riqueza. Essa visão vai ter o Adam Smith como seu nome principal. Então, o liberalismo, ele é uma corrente, né? Que é, depois quem quiser procurar na plataforma tem uma aula só sobre liberalismo, né? O liberalismo é uma corrente fundamental porque é uma corrente que vai ser a corrente chave dessa ideia de pouca intervenção do Estado na economia. O Estado intervém tão pouco que as pessoas, pelo seu próprio trabalho, vão buscar sua riqueza. Não precisa o Estado ajudar, colaborar, corroborar, não é necessário, tá? Agora, quando eu falo para você de iluminismo, quando eu falo para você desse movimento iluminista, quando cai no vestibular, quase sempre cai. Ou, chega aqui, diretor, rapidinho. Ou cai perguntando para você o que o iluminismo era contra. Ele é contra o antigo regime, né? Então ele é contra essa visão política absolutista, ele é contra o mercantilismo, ele é contra essa visão religiosa, ele vai ser a favor de uma visão científica. Ou caem os autores. Tá? E são vários autores iluministas, alguns que a gente até já pode ter visto ou falado em aulas ou em outras aulas, mas eu vou falar para você aqui quais são os principais autores que podem ser cobrados de vocês dentro de uma visão iluminista. O primeiro, né, é um cara que é o John Locke, né? O John Locke, apesar de ele morrer em 1704, ele ainda é considerado um autor iluminista, ele morre no comecinho, né, do iluminismo. E o Locke, ele é um autor liberal. Tá? Só que ele é um autor liberal, mas não um liberal econômico, ele é um liberal político, porque ele também defende um Estado interventor, quer dizer, desculpa, um Estado pouco participativo, um Estado liberal. Só que esse Estado liberal que o John Locke defende é um Estado ligado ao que ele pode fazer com os indivíduos. E o Locke vai dizer que todos os indivíduos nascem com uma coisa que ele vai chamar de direitos naturais. Esses direitos naturais, que segundo Locke, nascem conosco, e aí você vai ter que saber que esses direitos são a vida, né, a liberdade e a propriedade, esses direitos que o Locke fala que vão nascer conosco, vão ser direitos que, segundo ele, é a grande função do Estado. Então o Locke acredita que a grande função do Estado, e é isso que faz dele iluminista, é garantir que as pessoas tenham vida, liberdade e propriedade. Agora, repara, defender que as pessoas têm direito à liberdade, pô, bate com o absolutismo? Claro que bate, o absolutismo era contra a liberdade. Então o Locke critica o absolutismo. O Locke critica essa ideia do absolutismo porque ele entende que as pessoas devem ser livres. Ué, como assim livre? Liberdade de pensamento, de expressão, de culto, ou seja, uma liberdade completa que esse indivíduo deve deter, tá? Então, o Locke, ele é um liberal, ele é talvez um dos principais autores, né, iluministas, e uma das coisas mais importantes dele como autor iluminista é essa defesa que ele faz da existência de direitos naturais nos indivíduos. E por termos direitos naturais, por possuirmos direitos naturais, consequentemente temos que ser contra o absolutismo. Logo, devemos ser contra o antigo regime, tá? Um outro autor importante para falar aí, que também era um autor iluminista, também é desse momento histórico, é o Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. E o Rousseau tem um conceito, né, que é chamado conceito da vontade geral. Esse conceito da vontade geral é um conceito em que ele está dizendo para a gente o seguinte, olha, né, eu desejo e eu quero que todo mundo possa participar da política. Todo mundo possa participar das decisões. O Rousseau, cara, ele morre na década de 1770 e a teoria dele fica tão marcada que ele é uma das grandes inspirações para a Revolução Francesa, né? O Rousseau, ele vai ser um autor, né, que vai inspirar a maior revolução iluminista, que é a Revolução Francesa, né, que é uma revolução de busca por liberdade, por igualdade, por todos esses motes, né, por todos esses modelos que nós estamos tão acostumados a falar e a comentar. Então, repetindo, iluminismo, crítica ao antigo regime, crítica ao modelo absolutista, crítica ao modelo mercantil, crítica ao modelo clerical. Esse antigo regime vai ser criticado por pessoas, por autores. Entre os autores, vamos destacar alguns. John Locke. John Locke, que é um autor que vai ser contra o antigo regime, porque ele defende que o ser humano nasce com direitos naturais, intrínsecos à sua existência. Eles já nasceram com eles. Esses direitos têm ligação com vida, liberdade e propriedade.
Tá? E esses direitos, eles vão ter uma relação importante e fundamental, porque se eu defendo o direito à liberdade, eu tenho que ser contra o absolutismo. Depois tem o Rousseau. Rousseau é um cara que vai defender a ideia de que o ser humano nasce com uma vontade geral. O Estado deve propagar a vontade geral, que é a vontade coletiva, o voto, participação, né, decisão comunitária e popular. Tem um outro autor. Deixa eu botar no slide que eu mostro a foto dele para os alunos. Chega aí, diretor. Rapidinho, quem quer tirar print? Tira o print aí. 1, 2, 3, foi, printou. Beleza? E aí, além do Locke, tem esse cara aqui, ó, que é o Montesquieu, né? O Barão de Montesquieu. Montesquieu também é um autor considerado iluminista. E para quem não sabe, Montesquieu fica muito famoso por um livro que ele escreve. Montesquieu escreve um livro chamado O Espírito das Leis. É um livro que a pessoa que vai fazer faculdade de filosofia, sociologia, história, talvez direito, né, talvez se depare com ele aí em algum momento. E esse livro, O Espírito das Leis, é um livro em que ele vai dizer uma coisa fundamental. Se eu sou iluminista e eu não quero mais o absolutismo, eu não quero mais o poder concentrado nas mãos de um só. Se eu não quero mais o poder concentrado nas mãos de um só, eu preciso arrumar uma forma de dividir esse poder. Para dividir esse poder, ele cria uma teoria que vai ficar para sempre marcada na história, que é a teoria da tripartição dos poderes. O que é a teoria da tripartição dos poderes? Ele vai dizer que os poderes têm que ser divididos em 3. E esse modelo criado pelo Montesquieu até hoje está presente aí, que é o modelo de você dividir o poder em poder executivo, legislativo e judiciário. Para quem não sabe, o poder executivo é aquele que executa as leis e executa o orçamento. É a figura do presidente na esfera federal, do governador na esfera estadual e dos prefeitos na esfera municipal. Beleza? Esse é o poder executivo. Só que ele também cria um outro poder, que é o legislativo, que são os deputados, vereadores, senadores, são aqueles que vão criar as leis e vão também decidir, né, o orçamento, vão delimitar o orçamento. Ele cria, altera, modifica as leis e também organiza esse processo do orçamento. Montesquieu vai dizer que esses caras, eles são importantes para fiscalizar o poder executivo. E tem um outro poder que é o judiciário, que é formado pelos juízes. Esse poder judiciário, ele vai ter uma tarefa de julgamento, de julgar as pessoas. Então você tem 3 poderes, por isso que a teoria tem o nome de tripartição dos poderes. É o poder dividido em 3 partes. Esse poder da tripartição dos poderes, né, da divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário, vai fazer, segundo Montesquieu, que uma pessoa fique fiscalizando a outra. E se tem um fiscalizando o outro, quer dizer automaticamente que você vai ter menos poder absoluto, menos poder concentrado nas mãos de um só. Imagina que você está numa empresa, tá? Em uma empresa, e você é o único funcionário do setor de marketing da empresa. Cara, você pode fazer meio que você quiser. Na hora que eu tenho 10 funcionários, eu falo para os 10 assim, olha, um vai olhar o trabalho do outro, um vai fiscalizar o trabalho do outro. Pô, eu estou criando uma lógica em que um vai estar fiscalizando o trabalho do outro, consequentemente, você vai ter, né, uma estrutura, né, de muito mais controle. Né, de um poder de controle muito maior. Então, quando eu falo do Montesquieu, é que para ele esse controle é importante, para não deixar que ninguém mande sozinho, para não deixar que ninguém queira mandar por si só, mandar por conta própria. O que eu acho mais incrível nessa teoria é que ela foi criada por um cara vai lá e cria essa teoria e até hoje ela é aplicada. Até hoje, essa tripartição dos poderes, essa separação dos poderes, vai ser aplicada e vai ser colocada na nossa sociedade. E aí você vê, né, como as disciplinas humanísticas, elas também têm poder de ciência. Porque se a ciência criar algo novo, é solucionar problemas, o cara escreve num livro e isso vira realidade. Né? Estamos aqui falando de algo quase 300 anos depois e tudo isso ainda continua existindo, continua estando presente aí na nossa realidade. Tá? O Rousseau, já falei. Um outro é o Voltaire. O Voltaire, ele fica famoso por causa daquela frase que ele fala, posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a última instância a sua possibilidade de dizer-lhes, uma coisa assim. Sabe por que essa frase ficou famosa? Porque é a base fundamental dessa época. Nessa época, existe uma disputa muito grande pelas pessoas terem liberdade de falar. Ah, Leandro, como assim? Uma coisa é você
ser punido por algo que você falou. Ué, Leandro, como assim? Uma coisa é eu ser punido porque eu falei um crime. Porque eu cometi um ato de racismo, porque eu cometi um ato de xenofobia, porque eu cometi um ato de homofobia e por aí vai. Eu falei, eu cometi um crime, eu vou ser punido. O Voltaire, ele defendia outra coisa, que a liberdade não deve ter limites. Que eu deva poder falar meio que o que eu bem desejar, o que eu bem quiser. É uma divisão diferente, por exemplo, do Montesquieu. Montesquieu falava que eu tenho que ter liberdade, mas liberdade é falar tudo aquilo que está na lei. Eu posso falar tudo. Se estiver na lei, posso falar tudo. O que não está na lei, eu não posso falar. Agora, o Voltaire já falava uma visão de liberdade mais ampla, mais geral, né? E isso é bacana para você pensar em algum tema de redação que falasse, por exemplo, sobre limites do humor, limite da liberdade de expressão, né? O Voltaire e o Montesquieu poderiam ser autores. Montesquieu dizendo que a liberdade tem um limite, esse limite é a lei. Voltaire meio que falando que você pode falar o que você quiser, porque eu posso discordar de você, mas defenderei a ideia, essa visão mais livre da liberdade, mais ampla da liberdade, tá? E outras duas figuras importantes, né, e pouco faladas, é o Diderot e D'Alembert. Por que essas figuras são importantes? Diderot e D'Alembert vão ser os primeiros enciclopedistas. O que são enciclopedistas? Você usa o Wikipédia? Você vai lá, joga no Google e mexe no Wikipédia para ficar vendo, fazendo trabalho de escola e copiar para o professor dar na zero para você? Você já fez isso uma vez na vida? Então, o Wikipédia, ele é uma enciclopédia. Como assim? É um local, é um espaço que tenta reunir conhecimento sobre tudo aquilo que o homem sabe. É claro, nem sempre de forma tão aprofundada, mas a ideia é conseguir reunir ali todas as esferas do conhecimento humano. No Wikipédia da vida você vai ter tanto, por exemplo, um artigo de biologia, quanto de matemática, quanto de filosofia. E aí você fala, pô, Leandro, mas esses caras aí são do século XVIII. Não tinha Wikipédia na época. Porque existia uma coisa chamada enciclopédia, que eram em livros. Eu sei que a maior parte de vocês aqui é bem novo, né? Não devem ter pego enciclopédias físicas. Mas existiam nas casas das pessoas enciclopédias físicas. Livros que buscavam tentar reunir todo o conhecimento humano. Era vendido, era caro, né? Era bem caro. Tinha uma que é a marca famosa, que era a Barça, né? Algumas famílias tinham a Barça, que era uma enciclopédia. Aquilo passava de pai para filho, né? Às vezes super desatualizado, né? Porque assim, tem que fazer todo ano, mas as pessoas usavam a mesma durante 10 anos, né? Para fazer trabalho de escola. E assim, essas enciclopédias eram uma tentativa de criar um livro e dentro desse livro teria reunido todo o conhecimento do ser humano, todo o conhecimento humano. Hoje em dia isso não faz o menor sentido, porque você tem a internet que tem uma possibilidade, né, de você alterar, modificar as coisas com muito mais intensidade e qualquer um pode colocar, né? Você pode criar um artigo lá no Wikipédia hoje, criar um artigo lá pro Enem, né? Você pode, né? Vou criar um artigo Leandro Vieira, você pode criar, não precisa não, tá gente, por favor, mas você poderia, né? Ou seja, existe aí uma velocidade muito maior na criação desses produtos, tá? Mas assim, esses caras foram os primeiros a pensar isso. Pô, o ser humano é tão iluminado, né? O século das luzes, o ser humano quer tanto se afastar da religião, se tornar um ser mais racional, mais científico, que é preciso criar um livro em que nesse livro eu vou reunir todo o conhecimento humano possível e viável de existir. E com isso eu vou fazer e vou possibilitar que a humanidade cresça, evolua. Rousseau, cadê o Rousseau? Aqui, ó, volta. O Rousseau, ele chegou a escrever na enciclopédia, né? Porque o Rousseau era músico, né? Ele não era bem um autor da teoria política, vai se envolver com isso depois. Rousseau chega a escrever, né, na enciclopédia. Alguns autores dessa época chegam a escrever na enciclopédia, esse local de reunião dos saberes, dos conhecimentos, né, das sabedorias que os homens poderiam ter e poderiam possuir ao longo do tempo. Vem comigo rapidinho, diretor, só para a gente alinhar, para a gente poder ir terminando. Iluminismo. Mudança de pensamento na Europa do século XVIII. Iluminismo, que é acabar com o antigo regime. Os iluministas eram pessoas, intelectuais, professores, artistas, que queriam acabar com esse antigo regime. Querem acabar por quê? Porque entendem que o absolutismo está defasado, que o mercantilismo não serve mais e que o clericalismo tem que ser superado. Para acabar com isso aqui, eles começam a defender uma democracia contra o absolutismo, o capitalismo liberal contra o mercantilismo e uma visão de mundo mais racional contra o clericalismo. E aí você vai ter vários autores.
Locke, Rousseau, Diderot, D'Alembert, Voltaire, lá na Prússia, o Kant, tem uma galera aí que vai tentar fazer essa mudança. Você pode pensar, Leandro, e a filosofia? A filosofia vai estar mudando nesse conjunto. Esses caras são filósofos, então tem uma mudança acontecendo na forma de pensar que vai alterar a vida dos indivíduos ao longo do tempo. Beleza? Tira o print quem não tirou, um forte abraço para vocês e até mais. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.